Vocês estão prestes a entrar nessa casa, onde habitam segredos que um tempo não levou. Arrastem a cadeira, sentem-se, fiquem à vontade, pois irão conhecer histórias sem explicação. Olá, gente amiga, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Jorge do Batuque e esse é mais um Sem Explicação. Vocês que estão aqui pela primeira vez, muito obrigado, agradeço muito a presença, espero que gostem do conteúdo. A história de hoje é o velho e o Viagra. Gente, essa história é uma história no qual eu vivi. Eu guardo essa história com muito carinho porque é uma história muito emocionante e eu tenho certeza que vocês também vão se emocionar. Estou aqui gravando, aqui nessa casa, onde habitam segredos. E eu vou trazer mais um segredo para vocês. Era ano 2000, ano de mudança, ano de muitas incertezas, a expectativa era muito grande. E no ano 2000 já estava surgindo o Viagra. Verdade. E naquela época, né, se falava muito isso, pois o Viagra estava dando, né, uma nova esperança para pessoas que tinham já uma idade avançada. E o personagem dessa história era um velhinho, mas muito bem-humorado. E essa história, eu sou testemunha, né, por escutar o relato dele, e é um relato que não é de vitórias, não é uma pessoa que se vangloria, é um relato de uma pessoa que conta uma derrota. O senhor, ele tinha 82 anos, já era viúvo há mais de 20. A esposa dele tinha falecido com uns 60 anos aproximadamente. E esse senhor, ele se sentia muito sozinho, ele andava com aquelas blusas antigas, né, de linho, ele sempre andava bem jeitosinho, né, cabelo penteado, mas a idade havia chegado. E nela, a idade havia levado algumas coisas, dentre elas a saúde, dentre elas o vigor, e dentre elas a companheira. E ele foi um dia numa padaria e encontrou uma jovem muito parecida com a finada esposa. E ele ficou muito assim, surpreso com a semelhança com a finada esposa. E nisso trazia lembranças que de um tempo que não voltaria mais. E ele passou a frequentar aquela padaria, ia lá, sempre dava um presente para a moça. Só que a moça o atendia com uma simpatia, era muito atenciosa com ele. E ele, sabe, virou tipo uma paixão platônica. Verdade. E ele achava aquilo, sensacional, porque trazia aqueles sentimentos da juventude. Mas, passando os dias, um rapaz comentou com ele: seu fulano, vejo você sempre conversando com aquela menina. E ele disse: eu gosto muito dela. Seu fulano, ela faz um extra no job. Se alguém não entendeu,
deixe nos comentários. E ele, quando ele ficou sabendo disso, o coração bateu mais forte. Ele descobriu que aquela menina simpática trabalhava na vida também. E logo a cabeça dele ficou maturando a ideia: será que eu consigo um encontro com ela? E aquilo ficou dias e dias na sua mente. Foi então que um amigo, sempre um amigo, recomenda ele fazer uso de uma pílula azul, a famigerada V. E falaram para ele: olha, tá dando certo, vai te fazer bem. E aquilo deu um ânimo para ele de uma maneira tão grande que ele falou: descobri o plano perfeito. Aquele rapaz, o gaiato, que falou para ele da menina do Job, disse aonde ela trabalhava. Ele prontamente botou a sua melhor roupa e a encontrou no cabaré. Quando ele chegou, ela se surpreendeu. O que o senhor está fazendo aqui? Poxa, não fala para ninguém. Ela ficou constrangida. E ele foi direto para o assunto. Quanto seria para você poder sair comigo? E ela, num primeiro momento, ficou assim, mas já nutria uma amizade pelo velho senhor. Combinaram o preço. E ele foi atrás do remédio azul. Chegando lá, comprou o remédio azul com a esperança renovada, a esperança que ele poderia reviver o passado, poderia trazer de volta lembranças que teve com a sua afinada senhora. E aí, gente, que as coisas vão se desenrolar. Ele compra o remédio, marca o encontro e tudo parecia perfeito. Eles se encontram na rua, ele segura na mão, a coisa parece que vai ser incrível. Pegam um táxi, chegam num hotel. E a felicidade dele, olha, não senti essa felicidade há muitos e muitos anos. E vai chegar o grande momento, ele vai e toma o famigerado comprimido azulzinho. E começa a troca de carícias, os olhares, e ele disse: obrigado, meu Deus. E quando ele me relatou isso, eu tentava segurar o riso, mas não era possível. E ele começou a agradecer a Deus por aquele momento. Só que Deus pregou uma peça. No momento que a moça se despiu, e ele, depois de anos e anos, se sentiu novamente pleno, ele começou a sentir uma dormência pelo corpo. Não foram muitos minutos de alegria. E a moça não conseguiu desempenhar o seu trabalho. Ela
que até o momento era a mulher do Job, se transforma numa enfermeira. Prontamente o socorre, chama uma ambulância lá na recepção e o leva para o hospital. Ela, temos que tirar o chapéu, pois o acompanhou até o mesmo. Não o abandonou. E quando chegou lá no hospital, o médico sempre pergunta: o que está acontecendo? Ele disse: tomei um Viagra. Só que o sonho virou pesadelo. Ficou internado mais de 30 dias. Conseguiu sair dessa situação com a frustração maior do que antes. O quase não foi possível. E esse senhor, que falo para vocês, ele já deve ter falecido, porque hoje estaria com 108 anos. Ele era sensacional, ele era muito engraçado e levou isso para o lado melhor. Mas agora vem o sem explicação. No momento que ele estava lá agonizando, com o corpo todo dormente, a esposa dele chegou ao seu lado e começou a acalmá-lo, dizendo que queria sair, que não era a hora dele. E ele pedia perdão à esposa. E a esposa dizia que para ele não ficar preocupado, que ela entendia. E ele dizia que queria relembrar os momentos que teve com ela. E ela disse para ele não se preocupar. Depois dele se recuperar, levou flores no túmulo da amada. E o mais sensacional disso é que ele não perdeu a alegria de viver, mesmo com essa frustração. E ele disse: foi uma lição que a vida me deu por deixar eu continuar a minha estrada e tá aqui. E ele era tão sensacional, gente, que toda vez que ele me encontrava, dava um lanche para mim, comprava um bombom. Eu gostava muito de conversar comigo. E que Deus o tenha onde ele estiver. Mas hoje ele virou história de mais um Sem Explicação. Espero que tenham gostado do conteúdo. A gente está trazendo histórias aí que agora pelo menos 3 a 4 vídeos por semana. Voltamos em definitivo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fui.